O som do metal raspando no asfalto era abafado pela chuva fina que caía sobre Curitiba. Eu estava ajoelhada no chão úmido da garagem, aos 67 anos, sentindo o frio do cimento nas juntas, mas a raiva que queimava no meu peito era mais forte que qualquer artrose. Com uma pinça de sobrancelha e uma lanterna de dentista, eu puxei. Lá estava ele, um pequeno quadrado preto, preso com fita isolante no chassi do meu carro. O presente de segurança do meu filho, Tércio. Naquele momento, eu não era mais a vovó querida que fazia bolinhos de chuva no bairro Santa Felicidade. Eu era uma mulher traída pelo próprio sangue. Tércio queria saber onde eu ia, com quem eu falava, e quanto tempo eu passava no cartório. Ele e aquela nora, a Veralice, achavam que eu era uma peça de museu prestes a ser descartada para que eles pudessem herdar o casarão de pedra da minha família. Eles achavam que eu estava ficando senil. Mas a verdade, eu nunca estive tão lúcida. Enquanto eu segurava aquele rastreador sujo, eu não chorei. Eu apenas sorri. Eles queriam me vigiar? Pois bem, eu daria a eles exatamente o que queriam, mas o destino final desse GPS não seria o meu salão de beleza, nem a igreja. Seria o lugar onde todas as mentiras de Veralice seriam enterradas. Eu limpei as mãos no meu avental, respirei o ar gelado da noite e tomei uma decisão. O jogo deles estava apenas começando, mas quem daria as cartas era eu. Antes de eu te contar o que aconteceu naquele hotel e como eu mudei o destino desse rastreador, eu quero saber de onde você está assistindo a essa história. Deixe sua cidade nos comentários e continue assistindo, porque o que esse GPS revelou vai te deixar sem fôlego aqui no Afonso Story. Dizem que o silêncio é o som mais alto de uma casa vazia, mas na minha casa no Santa Felicidade, o silêncio tinha cheiro de alecrim e de memórias que eu lutei muito para construir. Para entender por que eu estava deitada no chão de uma garagem fria mexendo em dispositivos eletrônicos, você precisa entender quem é a Odete. Eu não herdei nada de mão beijada. Quando meu marido se foi, décadas atrás, eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás, e um filho pequeno, o Tércio, puxando a minha saia. Eu ergui meu império entre fogões industriais e entregas de marmitas. Em Curitiba, o inverno não perdoa quem tem preguiça. Eu acordava às 4 da manhã, quando a geada ainda cobria os telhados, para preparar o melhor barreado e o frango com polenta mais crocante da região. Minhas mãos, hoje marcadas pelas manchas da idade, contam a história de cada queimadura de vapor e de cada centavo economizado para comprar aquele casarão histórico na rua Manuel Ribas. Aquela casa não é apenas tijolo e argamassa. Ela é o meu troféu de guerra. Tércio cresceu vendo esse esforço. Eu fiz questão de que ele tivesse o que eu não tive, as melhores escolas, roupas de marca e, mais tarde, uma faculdade de prestígio em São Paulo. Eu achei que estava criando um homem de valor, um sucessor. Mas o dinheiro, linda, tem uma maneira engraçada de revelar o que está escondido no caráter das pessoas. Quando Tércio voltou para Curitiba, formado e ambicioso, ele trouxe consigo a Veralice. Veralice não era apenas uma nora. Ela era um projeto de perfeição plástica. Ela veio de uma família que tinha nome, mas não tinha mais conta bancária. Desde o primeiro almoço de domingo, eu senti o ar esfriar. Ela olhava para os meus móveis de embuia maciça e para minha prataria portuguesa não com admiração, mas com o olhar de um avaliador de penhores. Dona Odete, essa casa é tão grande para uma senhora sozinha, não acha? Ela dizia, enquanto bebericava o vinho que eu mesma tinha pago. Deve dar um trabalho imenso manter tudo isso. Hoje em dia, os apartamentos no Alphaville são tão mais práticos. Segurança total, sabe? Eu sorria, aquele sorriso de quem já viu muita chuva e não se molha com garoa. Eu sabia o que ela queria. Ela queria que eu me enfiasse num cubículo de luxo, pagasse um condomínio exorbitante e deixasse o meu casarão, o meu maior ativo, disponível para que eles o transformassem em um café gourmet ou, pior, o vendessem para alguma construtora levantar mais uma torre de vidro sem alma. O pior de tudo não era a ambição dela, era como ela manipulava o Tércio. Ele, que sempre foi um menino bom, começou a mudar. Ele passou a me olhar com uma condescendência que me feria mais do que qualquer insulto. Ele começou a sugerir que eu estava esquecida. Se eu perdia a chave do portão por 5 minutos, ele já ligava para um médico amigo dele. Se eu decidia fazer uma reforma no telhado, ele questionava se eu tinha capacidade cognitiva para lidar com empreiteiros. O que eu não sabia, até aquela noite fatídica, era que o plano deles era muito mais sombrio do que apenas uma mudança de endereço.
Eles estavam construindo um dossiê contra mim. Cada vez que Veralice me visitava, ela deixava algo errado de propósito. Uma vez, encontrei uma boca do fogão aberta, sem fogo. Eu sabia que não tinha sido eu. Eu sou sistemática, quase obsessiva com a segurança da minha cozinha. Em outra ocasião, sumiram documentos da minha escrivaninha. Eles estavam preparando o terreno para minha interdição civil. Eles queriam que um juiz assinasse um papel dizendo que a Odete, a mulher que alimentou metade do bairro por 30 anos, não era mais capaz de decidir se queria comprar um pão ou vender uma propriedade. Tércio, sob a influência daquela mulher, tinha se tornado um espião dentro da minha própria família. O celular que ele me deu de aniversário não era um gesto de amor. Era uma tornozeleira eletrônica invisível. Ele instalou um aplicativo que permitia que ele visse não só onde eu estava, mas com quem eu falava. Ele monitorava minhas chamadas para o meu gerente de banco. Ele monitorava minhas visitas ao Dr. Arnaldo, meu advogado de longa data. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles subestimaram a inteligência de uma mulher que sobreviveu ao mercado de trabalho curitibano sendo mãe solteira. Eles achavam que, por eu ter 67 anos, meu cérebro tinha parado de evoluir junto com a tecnologia. Eu percebi que algo estava errado quando Tércio me confrontou sobre uma ida minha ao centro cívico. O que você foi fazer lá, mãe? Ficou parada 2 horas perto do fórum. Você se perdeu. Meu sangue gelou. Eu não tinha dito a ninguém que tinha ido consultar um especialista em sucessões. Como ele sabia? Foi então que comecei a observar. Notei que ele sempre pegava meu celular para atualizar os aplicativos quando ia em casa. Notei as perguntas excessivamente específicas. E, finalmente, naquela noite na garagem, eu confirmei a traição física, o rastreador GPS oculto no meu carro. Eles pensavam que eu era presa. Eles pensavam que eu era uma velha frágil em um casarão antigo, esperando para ser devorada pela modernidade e pela ganância deles. Mas eles esqueceram que o casarão é feito de pedra, e eu também. Eu passei a noite em claro, sentada na minha poltrona de balanço, olhando para aquele aparelhinho preto em cima da mesa. Eu poderia ter ligado para o Tércio e gritado. Poderia ter expulsado a Veralice da minha casa com uma vassoura. Mas isso seria emocional. E para ganhar de predadores, você precisa ser mais frio do que eles. Eu precisava de um contra-ataque. Eu precisava que eles mesmos se denunciassem. E a oportunidade de ouro veio quando Tércio anunciou que precisaria ir a São Paulo para uma reunião de negócios de 3 dias. Ele deixaria Veralice com o carro reserva dele, pois o dela estava na revisão. Foi ali que o plano nasceu. Se o Tércio queria tanto rastrear alguém, ele rastrearia. Mas ele não veria os passos da mãe. Ele veria a verdadeira face da mulher que ele escolheu para colocar no meu lugar. Eu ia usar a própria arma dele para estourar a bolha de mentiras em que ele vivia. A Veralice achava que era uma mestre da manipulação, mas ela estava prestes a aprender que, no tabuleiro da vida, a experiência sempre vence a audácia. Eu preparei meu melhor chá, respirei fundo e esperei o amanhecer de quinta-feira. O palco estava montado. O GPS estava pronto. E a vovó Odete estava prestes a dar uma aula de justiça que nenhum deles jamais esqueceria. A quinta-feira amanheceu com aquela névoa densa que só quem mora em Curitiba conhece. O ar estava pesado, mas minha mente estava cristalina. Eu olhava para aquele rastreador em cima da mesa da cozinha e sentia uma mistura de nojo e admiração pela audácia do meu filho. Como ele teve coragem. Como ele pôde entrar na minha garagem, como um ladrão, para monitorar os passos da mulher que lhe deu a vida. Eu sabia que não podia agir sozinha. Se eu tentasse confrontar a tecnologia de Tércio por conta própria, eu poderia deixar rastros. E no jogo da espionagem, quem deixa rastro vira caça. Foi então que me lembrei do Cauã. Ele é um rapaz de 19 anos, filho da minha vizinha de muro. Um desses gênios dos computadores que vivem à base de energético e luz de monitor. Para a maioria das pessoas, o Cauã era apenas um jovem estranho. Para mim, ele era o meu general de inteligência. Chamei-o para um café com bolo de fubá, o suborno mais eficaz do mundo. Enquanto ele comia, coloquei o rastreador e o meu celular na frente dele. Cauã, meu filho acha que eu sou uma velha caduca. Ele colocou isso no meu carro e algo no meu celular. Eu quero que você neutralize isso, mas sem que ele perceba. Quero que o sinal continue ativo, mas em outro lugar.
Os olhos do rapaz brilharam. Ele explicou que o que Tércio usava era um sistema híbrido. Um aplicativo espelhava meu celular e um GPS físico monitorava o veículo. Em menos de 1 hora, Cauã fez mágica. Ele criou um loop no meu celular. Para o Tércio, lá em São Paulo, o meu celular sempre indicaria que eu estava em casa ou fazendo o trajeto comum até a padaria. Mas a verdadeira jogada de mestre foi o dispositivo físico. Dona Odete, disse Cauã, com um sorriso de lado, se a senhora colocar isso no carro da sua nora, o seu filho vai receber as notificações no celular dele achando que é a senhora. Mas ele vai ver os lugares onde a Veralice frequenta. Era exatamente o que eu precisava. Naquela tarde, Veralice passou na minha casa. Ela veio com aquele sorriso plástico, fingindo preocupação, dirigindo o SUV reserva do Tércio. Ela queria saber se eu precisava de algo do mercado, uma tática óbvia para checar se eu estava sob controle. Enquanto ela entrava para usar o banheiro e retocar o batom, eu fui até a garagem com o GPS escondido na palma da mão. Com a rapidez de quem já fechou milhares de marmitas sob pressão, prendi o dispositivo no fundo do banco do passageiro. O clique do ímã contra o metal foi o som mais satisfatório que ouvi em anos. O cavalo de Troia estava posicionado. Naquela noite, antes de Tércio viajar, eles me convidaram para um jantar de despedida no condomínio deles. O luxo daquele apartamento no Alphaville sempre me pareceu frio. Paredes brancas demais, móveis caros demais, e amor de menos. Veralice estava radiante. Ela falava sobre os planos de matricular as crianças em uma escola internacional, algo que custaria uma fortuna que eles claramente não tinham, a menos que minha casa fosse vendida. Mãe, você tem certeza de que está tomando seus remédios de memória? Perguntou Tércio, cortando um pedaço de carne sangrenta. Notei que você esqueceu o portão aberto ontem. Era mentira. Eu nunca esquecia o portão. Ele estava tentando criar uma narrativa, instalando a dúvida na minha própria mente na frente da esposa. Veralice tocou no braço dele, num gesto de falsa solidariedade. Tércio, querido, não pressione a sua mãe. É natural da idade. Por isso que o Dr. Otávio, aquele nosso amigo advogado, disse que o melhor é a gente já organizar a papelada da curatela. Para o bem dela, claro. Eu continuei mastigando minha comida, calma como um lago profundo. Por dentro, eu fervia. Dr. Otávio. Eu conhecia esse nome. Ele era um advogado de reputação duvidosa, especialista em facilitar processos sucessórios complicados. Então o plano já tinha nome e sobrenome. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam a minha identidade. Vocês são tão preocupados, eu respondi, com uma voz doce que escondia o veneno. Fico feliz que o Tércio me deu aquele celular moderno. Me sinto tão protegida. Veralice deu um sorriso vitorioso para o marido. Eles achavam que tinham vencido. Eles achavam que a velha tinha aceitado a coleira. Depois do jantar, voltei para casa. Tércio pegou o voo para São Paulo na manhã seguinte. Veralice ficou com o carro onde o GPS estava escondido. Eu me sentei na minha poltrona, liguei o tablet que Cauã tinha configurado para mim e comecei a observar. O ponto vermelho no mapa começou a se mover às 2 da tarde de quinta-feira. Veralice disse ao Tércio, e a mim, por mensagem, que teria uma reunião de pais na escola. Mas o mapa mostrava outra coisa. O carro saiu do Ecoville, atravessou a cidade e pegou a rodovia em direção a 4 Barras. Ela não estava em nenhuma reunião. O ponto vermelho parou em um resort de luxo, um hotel fazenda escondido entre as montanhas e a Serra do Mar. O GPS ficou estático ali por horas. Eu não fiquei surpresa com a traição conjugal. Alguém como Veralice não ama ninguém além de si mesma. O que me chocou foi o que aconteceu depois que ela saiu do hotel. O carro não voltou para casa. Ele parou em um endereço comercial em São José dos Pinhais. Usei o acesso remoto que Cauã instalou para verificar as câmeras de segurança daquela rua. Graças à tecnologia moderna e à falta de cuidado dos vilões, eu vi Veralice descendo do carro com o Dr. Otávio. Eles entraram em um tabelionato de notas. Minha intuição de mãe e de mulher de negócios gritou. Eles não estavam lá para um encontro romântico apenas. Eles estavam com pastas de documentos sob o braço. Eles estavam assinando o início do meu fim. Ou pelo menos, era o que eles pensavam. O que eles não sabiam é que cada passo,
cada entrada e saída, e cada minuto que passaram naquele hotel e naquele cartório, estava sendo registrado no servidor do Tércio, e no meu. O filho que queria me vigiar estava agora, involuntariamente, coletando as provas da própria ruína e da traição da mulher que ele defendia contra a própria mãe. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A guerra estava declarada, e eu já tinha o mapa do campo de batalha. Você já sentiu que alguém estava te escondendo algo sério, como a Veralice fazia? Se inscreva no Afonso Astori para não perder como eu desmascarei essa rede de mentiras e recuperei a minha dignidade. A história está apenas começando. Olhar para aquele ponto vermelho estático no mapa do tablet me trouxe uma sensação estranha. Não era tristeza, era uma clareza cortante. Veralice estava no hotel em 4 às exatas 4 horas. O que ela fazia lá com o Dr. Otávio não exigia muita imaginação, mas o que eles fizeram depois, no cartório em São José dos Pinhais, era o que realmente importava para minha sobrevivência. Eu me levantei da poltrona e fui até a cozinha. Meus movimentos eram lentos, mas precisos. Comecei a picar cebola e alho para o jantar. O som da faca batendo na madeira da tábua era o metrônomo da minha vingança. Toque, toque, toque. Cada batida era um prego no caixão da arrogância deles. Eu precisava de provas físicas, não apenas pontos no mapa digital. Liguei para o Cauã novamente. Menino, eu preciso de um favor que vai além do computador. Você tem aquele drone que você usa para filmar os eventos do bairro? Cauã chegou em 10 minutos. Ele entendeu o plano sem que eu precisasse explicar muito. Ele pegou a moto dele e foi até o endereço onde o carro da Veralice estava parado. Enquanto isso, eu fiz o que faço de melhor. Fui cozinhar. Mas não era um jantar qualquer. Eu estava preparando um agrado para enviar para Veralice via motoboy, uma tática para garantir que ela soubesse que eu estava pensando nela. Mandei uma torta de frango com um bilhete. Vi que você teve um dia longo com as crianças. Espero que isso ajude no jantar. Com carinho, Odete. Eu sabia que aquele bilhete a faria rir. Ela pensaria, pobre velha, não faz ideia de que estou vendendo a casa dela enquanto ela me faz torta. O excesso de confiança é o primeiro passo para a queda. 2 horas depois, Cauã voltou. Ele estava pálido, mas trazia um cartão de memória na mão. Nós inserimos o cartão no meu tablet. As imagens do drone eram nítidas. Lá estava Veralice, saindo do hotel Fazenda de braços dados com o Dr. Otávio. Eles não pareciam apenas amantes, eles pareciam sócios. Eles pararam perto do carro, o carro do meu filho, e abriram uma pasta de couro. Pelas fotos de alta resolução, consegui dar zoom. Eram documentos com o timbre do Tribunal de Justiça do Paraná. Eu vi meu nome em letras garrafais, Odete de Almeida, processo de interdição. Minhas mãos tremeram, não de medo, mas de uma indignação que subiu da sola dos meus pés. Eles já tinham as fotos da minha casa, a avaliação de mercado e um laudo médico falso, provavelmente assinado por algum colega de faculdade do Tércio, alegando que eu sofria de demência senil progressiva. Veralice guardou os papéis e deu um beijo no advogado antes de entrar no carro. O GPS registrou o movimento de volta para o Alphaville. Ela chegaria em casa a tempo de dar banho nos filhos e fingir que tinha sido apenas mais um dia cansativo na escola. Eu sabia que Tércio, em São Paulo, estava checando o celular dele a cada meia hora. O aplicativo de rastreamento que ele instalou em mim estava viciado pelo Cauã, mostrando que eu estava em casa, assistindo a novela. Mas o dispositivo físico, aquele que eu escondi no carro que Veralice usava, estava enviando alertas para o celular dele também. Tércio devia estar confuso. Ele veria que o carro da mãe, que ele achava que era o meu, estava em um hotel fazenda e depois em um cartório em outra cidade. Eu precisava alimentar essa confusão. Eu precisava que ele começasse a duvidar da própria sanidade e, principalmente, da fidelidade da esposa. Peguei o telefone e liguei para o meu filho. Oi, Tércio, querido. Como está São Paulo? Liguei só para dizer que estou bem. O celular que você me deu é ótimo. Fico aqui vendo minhas receitas o dia todo. Mas sabe de uma coisa estranha? O GPS do meu carro, aquele que você disse que era para minha segurança, está apitando aqui no meu tablet novo. Houve um silêncio mortal do outro lado da linha. Eu conseguia ouvir a respiração pesada do Tércio. Como assim, mãe? O GPS está apitando? É, filho.
Ele diz que o carro está em São José dos Pinhais. Mas eu estou aqui na cozinha, e o carro está na garagem. Será que clonaram o meu aparelho ou o rastreador está com defeito? Eu sabia o que ele estava fazendo. Ele estava abrindo o aplicativo dele naquele exato momento. Ele estava vendo o ponto vermelho no cartório. Ele sabia que o carro reserva estava com a Veralice, não comigo. A semente da dúvida foi plantada com adubo de primeira qualidade. Deve ser um erro do sistema, mãe. Não se preocupe com isso. Eu vou checar daqui. Descanse, tá? Ele desligou o telefone sem nem se despedir direito. Eu imaginei o rosto dele ficando vermelho, a veia da testa saltando. Ele agora tinha duas opções: acreditar que a tecnologia dele estava louca, ou aceitar que a nora perfeita estava escondendo algo muito grande. Passei o resto da noite organizando o que eu chamava de pasta da liberdade. Imprimi as fotos do drone, os prints do rastreamento e os registros das câmeras de segurança que mostravam Veralice e o Dr. Otávio entrando no banco. Eu não era apenas uma cozinheira de marmitas de santa felicidade. Eu era uma sobrevivente. Eu já tinha enfrentado inflações galopantes, fiscais corruptos e a solidão da viuvez. Aquela nora de plástico e aquele filho ingrato não seriam os que me derrubariam. Amanhã seria o dia. Tércio voltaria de São Paulo e eu já tinha marcado um chá da tarde muito especial. Eu não ia brigar. Eu não ia chorar. Eu ia apenas apresentar os fatos. A nora achava que eu era uma velha boba, mas ela não contava com a minha paciência e com as fotos que o Cauã tirou. Se você está gostando da reviravolta dessa vovó justiceira, deixe seu like aqui para o canal Afonso Story e comente o que você faria com essas fotos na mão. Eu fechei o envelope pardo com cuidado. Dentro dele, não havia apenas papéis. Havia a sentença de despejo de Veralice da minha vida. Olhei para o relógio. 00:30. O frio de Curitiba lá fora estava cortante, mas dentro de mim, havia um fogo que nada poderia apagar. Dormi como um anjo. Afinal, quem deve não é quem dorme. Quem deve é quem teme o amanhecer. E para o Tércio e a Veralice, o sol de amanhã traria uma tempestade que nenhum GPS seria capaz de prever. A sexta-feira amanheceu com um céu de chumbo sobre Curitiba. O ar estava tão gelado que cada respiração parecia um cristal de gelo cortando a garganta. Tércio pousaria no aeroporto Afonso Pena às 14 horas. Eu sabia disso porque, ironicamente, eu também tinha o número do voo dele salvo. Eu me vesti com o meu melhor casaco de lã batida, aquele que comprei em uma viagem a Portugal há 10 anos. Coloquei meus brincos de pérola e passei um batom discreto. Eu não queria parecer uma vítima. Eu queria parecer uma juíza. Chamei um Uber Black. Nada de táxis barulhentos ou carros populares. Eu queria chegar com a dignidade de quem construiu cada centavo daquela vida com o suor do rosto. O destino? O Hotel Fazenda em 4 Barras. Enquanto o carro deslizava pela estrada, liguei para o Tércio. Ele já devia estar no táxi, saindo do aeroporto. Filho, você já pousou? Que bom! Escuta, eu tive um pressentimento estranho. Sabe aquele aplicativo de GPS que você instalou no meu celular? Eu abri ele aqui no tablet e ele diz que você está em 4 Barras, em um hotel fazenda chamado Refúgio da Serra. Você foi direto para lá em vez de vir me ver. O silêncio do outro lado foi tão longo que achei que a ligação tivesse caído. Eu quase conseguia ouvir as engrenagens da cabeça dele girando, tentando entender como a velha senil estava operando um tablet. Mãe! 4 Barras. Eu estou no táxi, indo para o Alphaville. O GPS deve estar com defeito. Eu te disse ontem, esse sistema está louco. Mas Tércio, eu continuei, com a voz mais inocente que consegui fingir, o aplicativo diz que é o meu carro que está lá. Mas o meu carro está aqui na garagem. Então, se o rastreador está no carro e o carro está lá, quem está dirigindo o carro reserva que você deixou com a Veralice? Eu ouvi o som de um tapa no banco do carro. Tércio estava perdendo o controle. O caçador percebeu que a armadilha tinha mudado de dono. Mãe, desliga. Eu vou resolver isso agora. Cheguei ao hotel 30 minutos antes dele. O lugar era deslumbrante, cercado por araucárias e um silêncio que só a serra proporciona. Entrei no saguão, pedi um chá de camomila e me sentei na poltrona que tinha visão perfeita para os elevadores e para a recepção. Fiquei ali, observando os hóspedes.
casais em escapadas românticas, famílias de férias. E em algum lugar, no quarto 402, informação que eu consegui confirmando com a recepção de que minha nora Veralice tinha esquecido a chave e eu era sogra, estava a mulher que queria me internar num asilo de luxo para ficar com meu casarão. Às 15h15, as portas de vidro do hotel se abriram bruscamente. Tércio entrou como um furacão. Ele estava descabelado, com o paletó amassado e os olhos injetados de raiva. Ele olhou para todos os lados, procurando o carro, procurando a esposa, procurando a traição. Ele congelou quando me viu. Eu levantei a xícara de chá em um brinde silencioso, mantendo a calma que só décadas de cozinha industrial podem dar a uma mulher. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ele sibilou, aproximando-se da minha mesa com passos pesados. Vim tomar um chá, Tércio. O ar da serra é ótimo para a memória, sabia? E como seu GPS insistia que eu estava aqui, resolvi vir conferir se eu não tinha me perdido de mim mesma. Ele tremia de uma mistura de vergonha e fúria. Onde ela está, mãe? Onde está a Veralice? Quarto 402. Ela entrou com o Dr. Otávio faz 3 horas. Eles pareciam muito ocupados com documentos. Ou talvez com o projeto da minha interdição ilegal. Tércio não esperou. Ele correu para o elevador como se a vida dele dependesse disso. Eu não o segui. Eu não precisava ver a baixaria, os gritos ou as acusações baratas. Eu já tinha passado da idade de assistir a espetáculos de mau gosto. Eu fiquei ali, saboreando meu chá de camomila, sentindo o calor da xícara nas minhas mãos. 10 minutos depois, o elevador se abriu novamente. Veralice saiu primeiro, tentando esconder o rosto com uma bolsa de marca que provavelmente eu ajudei a pagar. O cabelo estava bagunçado e ela tinha uma expressão de pânico que eu guardarei na memória como uma fotografia premiada. Atrás dela, o Dr. Otávio tentava ajeitar a gravata, parecendo um rato acuado que acabou de ser pego no estoque de queijo. E por último, Tércio. Ele não gritava mais. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. O peso da realidade é esmagador. Eles pararam no saguão, no centro do círculo de olhares curiosos dos outros hóspedes. Veralice me viu e, por um segundo, a arrogância dela tentou voltar, como uma cobra acuada que ainda tenta dar o bote. Isso é culpa sua. Você é uma velha maluca que fica espionando a vida dos outros. Você armou isso. Eu me levantei devagar. Coloquei a xícara no pires com um estalo seco que ecoou no mármore do hotel. Não, Veralice. Eu sou a dona da casa onde você dorme, do carro que você dirige e da vida que você tentou roubar. O GPS que o Tércio colocou para me caçar acabou pegando a cobra que ele deixava dormir na própria cama. Tércio se aproximou, com lágrimas nos olhos e a voz quebrada. Mãe, eu sinto muito. Eu não sabia do Otávio. Eu achei que ele era meu amigo, que estávamos fazendo o melhor para você. Eu olhei no fundo dos olhos dele. O filho que eu criei com o suor das minhas marmitas em santa felicidade. Você não achou nada, Tércio. Você foi ganancioso. E a sua ganância te deixou cego para o que estava debaixo do seu nariz. Mas não se preocupe. O GPS não mente. E as provas que eu tenho aqui no meu envelope também não. O Tércio estava prestes a cair na própria armadilha e a máscara da Veralice finalmente caiu no chão daquele hotel. Clique no botão de se inscrever para ver o momento exato em que o jogo virou aqui no Afonso Story. O confronto final está chegando. Eu abri o envelope pardo na frente de todos eles. Tirei as fotos nítidas do drone e os registros de horários do cartório. Aqui está o plano de vocês. A interdição, a venda da minha casa, a transferência dos meus bens para o seu nome, Tércio. Dr. Otávio, eu espero que o senhor tenha um excelente advogado, porque o Conselho de Ética da OAB vai adorar ver essas fotos de você em reunião de negócios no quarto 402 com a esposa do seu próprio cliente. O advogado empalideceu a ponto de parecer um fantasma e saiu quase correndo do hotel, deixando Veralice para trás. Ela ficou ali, sozinha, enquanto o mundo de luxo e mentiras que ela planejou desmoronava como um castelo de areia na maré alta. Eu peguei minha bolsa, olhei para o meu filho e disse as últimas palavras daquela tarde. Vou para casa. No meu Uber. E Tércio, nunca mais tente me rastrear. Porque da próxima vez, você não vai perder apenas a sua esposa infiel.
Você vai perder a sua mãe para sempre. Caminhei em direção à porta automática, com a cabeça erguida. O sol de 4 barras começou a sair entre as nuvens, iluminando o asfalto. Eu nunca me senti tão leve, tão livre, e tão dona de mim mesma. A velha tinha acabado de dar um checkmate no rei e na rainha de copas. O trajeto de volta de 4 barras para o bairro Santa Felicidade foi o mais silencioso da minha vida. O motorista do Uber não disse uma palavra, e eu agradeci a Deus por isso. Eu precisava processar o que tinha acabado de acontecer. Ver o rosto do meu filho se desintegrar em decepção e o pânico nos olhos de Veralice foi uma vitória, mas uma vitória amarga. Nenhuma mãe cria um filho esperando que um dia precise dar um checkmate nele para salvar a própria liberdade. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi trocar todas as fechaduras. Eu já tinha deixado tudo engatilhado com o chaveiro do bairro, um velho conhecido das épocas das marmitas. Ele não perguntou nada, apenas trabalhou rápido. A segurança agora era física, não digital. Eu não ia esperar que eles tentassem entrar com as chaves que ainda possuíam. Às 8 da noite, o carro de Tércio parou na frente do meu portão. Ele estava sozinho. Ele desceu do carro com os ombros caídos, parecendo um homem de 80 anos. Eu o deixei entrar, mas não o convidei para a cozinha, o coração da minha casa. Ficamos na sala de estar, entre os móveis de embuia que ele tanto queria transformar em dinheiro rápido. Ela foi para a casa dos pais dela, ele disse, sem conseguir olhar nos meus olhos. Veralice tentou dizer que o Dr. Otávio a estava chantageando, que ela só queria proteger nosso futuro. Mas eu vi as fotos, mãe. Eu vi o jeito que eles se olhavam naquelas imagens do drone. Eu me sentei na minha poltrona de balanço, as mãos cruzadas sobre o colo, sentindo o peso da minha história em cada dedo. Tércio, a traição dela é um problema seu, do seu casamento. O que me corta o coração é a traição do meu filho. Você permitiu que aquela mulher entrasse na minha vida para me destruir. Você colocou um espião no meu carro, Tércio. Você assinou papéis para me tirar o direito de ser dona de mim mesma. Tirei do envelope pardo um novo documento, redigido pelo meu advogado de confiança, o Dr. Arnaldo. Não era um papel de interdição, era um papel de rendição total. Você vai assinar isso, Tércio. Agora. É uma renúncia irrevogável a qualquer procuração, direito ou expectativa de herança antecipada sobre os meus bens enquanto eu estiver viva. E mais, você vai pagar cada centavo que pegou emprestado das economias que eu fiz para os seus filhos. Você usou esse dinheiro para sustentar as futilidades da Veralice, e agora vai devolver. Ele chorou. Chorou como um menino que caía e ralava o joelho no pátio da escola quando eu ainda vendia marmitas para pagar o colégio dele. Mas eu não o levantei dessa vez. Ele precisava aprender que toda ação tem uma reação. Essa é a lei da física e a lei da vida. E a Veralice? Ele perguntou, com a voz embargada. A Veralice já recebeu a notificação dela por oficial de justiça. Eu entrei com uma queixa-crime por tentativa de fraude, apropriação indébita e falsificação de laudo médico. E quanto ao Dr. Otávio, o dossiê com as fotos e as provas do hotel já está na mesa do Conselho de Ética da OAB. Ele nunca mais vai enganar uma idosa em Curitiba. O que se seguiu nos dias seguintes foi um espetáculo de justiça que o bairro inteiro comentou. Veralice, vendo que tinha perdido a sua fonte de renda, tentou uma última cartada desesperada. Ela veio até a minha porta, gritando, dizendo que eu era uma bruxa que estava destruindo uma família cristã. Eu apenas abri a janela do andar de cima, olhei para ela com o desprezo que se reserva às traidoras e disse: a família foi destruída quando você trocou a lealdade pela ganância, Veralice. Agora, saia da calçada do meu patrimônio antes que a polícia chegue para te buscar por violação de domicílio e assédio. Tércio entrou com um pedido de divórcio no dia seguinte. Ele descobriu que as reuniões de negócios em São Paulo, onde ele achava que estava sendo um grande executivo, também estavam sendo sabotadas por ela. Veralice passava informações estratégicas da empresa dele para concorrentes em troca de depósitos em uma conta secreta. Ela não estava apenas traindo o marido no hotel, ela estava saqueando o navio enquanto ele navegava. Eu assisti a tudo de longe, sem interferir. Eu recuperei o controle total das minhas contas bancárias, cancelei todos os cartões dependentes e mudei o beneficiário do meu seguro de vida para uma instituição que cuida de mulheres que sofrem abuso financeiro. Eu estava limpando a minha vida.
Cada móvel que ela tocou foi limpo com álcool e arruda. Cada sombra de controle que o Tércio tentou impor foi dissipada pela luz da verdade. Eu não era mais a mãezinha que podia ser monitorada. Eu era Odete de Almeida, a mulher que venceu a vida com o fogo do fogão e que agora vencia a maldade com a frieza de um GPS. A verdade dói, mas a justiça liberta. O que você faria se encontrasse o que eu encontrei? Você perdoaria o seu próprio sangue ou manteria a distância como eu fiz? Comente aqui embaixo justiça e faça parte da família Afonso Astori para mais lições de vida como esta. Eu olhei para o meu tablet uma última vez antes de dormir. O ponto vermelho no mapa agora indicava que o carro reserva estava parado em frente a um prédio simples, longe do luxo do Alphaville. Veralice tinha voltado para a mediocridade de onde nunca deveria ter saído com segundas intenções. Fechei os olhos, e pela primeira vez em meses, o silêncio da minha casa em Santa Felicidade não era de solidão. Era o silêncio da paz de quem retomou o leme do próprio destino. O GPS do meu filho tentou me prender, mas acabou me mostrando o caminho para minha maior liberdade. A poeira finalmente baixou em Curitiba. O inverno rigoroso deu lugar a uma primavera tímida, mas para mim, o sol já brilhava desde aquela tarde no hotel em 4 Barras. Muita gente me pergunta, nos comentários da vida real, se eu me sinto sozinha naquele casarão histórico em Santa Felicidade. Eu respondo com um sorriso que só quem retomou as rédeas do próprio destino consegue dar. Eu nunca estive tão bem acompanhada de mim mesma. O processo de divórcio de Tércio e Veralice tornou-se o assunto predileto das rodas de fofoca do Batel. Veralice, em sua arrogância infinita, tentou alegar que sofria de abuso psicológico para tentar arrancar metade do patrimônio que o Tércio ainda possuía. Mas ela esqueceu um detalhe: o Dr. Otávio, seu amante e cúmplice, estava ocupado demais tentando salvar a própria pele e o seu registro na OAB para ajudá-la. Sem o advogado para manipular as leis, e com as provas que o meu vizinho Cauã e eu coletamos, as fotos do drone, os registros bancários e, claro, o histórico irrefutável do GPS, ela saiu da relação com exatamente o que trouxe para ela, nada além de suas roupas de marca e uma reputação manchada. Tércio, por outro lado, entrou em uma fase de profunda reflexão. Ele tentou me visitar várias vezes, trazendo flores e pedindo desculpas. Eu o recebo para o café, sim, porque sou mãe. Mas ele sabe que o café agora é servido na varanda, e não mais no coração da minha cozinha. A confiança é como um vaso de cristal de Coimbra. Uma vez quebrado, você pode colar as peças, mas as rachaduras sempre estarão lá para lembrar onde o golpe foi desferido. Ele entendeu que o amor não se manifesta através do controle, e que cuidar de uma mãe não é o mesmo que vigiá-la como se ela fosse uma criminosa. Certa manhã, sentei-me na minha poltrona de balanço com o tablet na mão. O aplicativo de rastreamento ainda estava ativo. Eu via o ponto azul, que agora representava minha localização, pulsando calmamente sobre o mapa de Santa Felicidade. Eu poderia ter deletado o aplicativo, poderia ter jogado o aparelho no Rio Iguaçu, mas decidi mantê-lo. Ele se tornou o meu troféu. Ele me lembra que a tecnologia não tem moral, ela é apenas uma ferramenta. Nas mãos de um filho controlador e de uma nora gananciosa, foi uma arma de opressão. Nas minhas mãos, tornou-se o instrumento da minha libertação. Eu aprendi que o mundo digital, que eu tanto temia, é apenas um novo campo de batalha, e que as armas da experiência e da intuição feminina são tão eficazes lá quanto eram nos tempos em que eu vendia marmitas para sobreviver. Decidi que era a hora de expandir meus horizontes. Vendi aquele carro que carregou o rastreador por tanto tempo. Eu precisava de um ar novo, de um estofado que nunca tivesse sido violado por fitas isolantes e microchips ocultos. Comprei um conversível seminovo, um sonho antigo que eu sempre sufoquei porque não era adequado para uma senhora da minha idade. Bobagem. Adequado é o que nos faz sentir o vento no rosto e o gosto da autonomia na boca. Minha primeira viagem foi para Florianópolis. Peguei a estrada sozinha, ouvindo fados antigos e músicas brasileiras que me faziam cantar alto. Passei por Joinville, vi a serra ficar para trás, e quando senti o cheiro do mar na altura de Biguaçu, soube que a Odete de antes, aquela que se deixava silenciar pelas críticas da nora, tinha ficado para trás definitivamente. Aluguei um apartamento de frente para o mar na Praia Brava. Lá, ninguém me conhecia como a mãe do Tércio ou a sogra da Veralice. Eu era apenas a Odete, a mulher elegante que tomava seu vinho branco ao pôr do sol e que sabia mexer no tablet com uma destreza impressionante. Tércio me ligava todos os dias. Mãe, onde você está?
O GPS diz que você saiu de Curitiba. Estou onde a minha vontade me levou, filho. E não se preocupe, eu sei exatamente como voltar para casa. Mas, por enquanto, a minha casa é onde eu estiver. Essa é a verdadeira justiça. Não é apenas ver o vilão ser punido, mas é ver a protagonista florescer. Ver Alice hoje trabalha em um escritório de telemarketing, tentando pagar as dívidas que acumulou. Dr. Otávio foi suspenso e responde a processos que vão consumir anos da sua vida. E eu? Eu estou redescobrindo o prazer de não dar satisfações. Mudei meu testamento. O casarão histórico em Santa Felicidade agora é parte de uma fundação. Quando eu partir, e pretendo que isso demore muito, ele se tornará o Centro Odete de Almeida, um lugar dedicado a ensinar tecnologia e direitos civis para mulheres da terceira idade. Eu não quero que nenhuma outra avó portuguesa, ou brasileira, ou de qualquer lugar, sinta o medo de ser rastreada no escuro por quem ela mais ama. Quero que elas saibam que um celular pode ser uma janela para o mundo, e não uma grade para a alma. A liberdade é algo que se conquista, e às vezes, se retoma à força. Eu recuperei a minha bússola. O GPS que o meu filho instalou para me vigiar acabou sendo o mapa que me levou de volta para mim mesma. Hoje, quando olho para o céu de Curitiba ou para o mar de Floripa, eu entendo que a justiça não é apenas um veredito de um juiz. É o silêncio da paz de espírito que você sente quando sabe que ninguém mais detém as suas senhas, os seus passos ou o seu coração. Eu sou Odete. Eu sou livre. E a minha história está apenas começando, porque a partir de agora, o único GPS que eu sigo é o da minha própria felicidade. Hoje eu sou dona do meu destino e mudei até a rota da minha vida. Se você se inspirou com a minha volta por cima e quer mais histórias onde a justiça e a liberdade prevalecem sobre a traição, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum relato. Obrigado por acompanhar o Afonso Story e lembre-se, nunca deixe ninguém rastrear os seus sonhos. Até a próxima!